Ou o Senhor fala comigo nas revelações. Quando foi de madrugada hoje, Deus falou comigo de maneira intensa. E eu vou falar para você agora como foi que Deus falou. Mas eu vou te explicar. Porque na nossa região, é uma região onde tem muitos coqueiros, né? Eu tenho que falar para você agora, para você entender qual é a revelação. Na nossa região, no interior, em Alagoas, é uma região onde tem muitos coqueiros. Por quê? Porque é litoral, né, pastora? Isso. É litoral. E aonde tem muitos coqueiros, aqui nesse lugar. E eu tive uma visão de 2 coqueiros enormes. Mas não era pequeno não, meu irmão. Era 2 coqueiros enormes. Era uma altura grande. Que você olhava assim, quase não conseguia enxergar os cocos que estavam em cachos lá em cima. Só que ao olhar para este coqueiro, ouvi outro. Só que o outro estava junto. Os 2 estavam juntinhos. E naquele momento eu via o vento soprando de um lado para o outro. Aleluia! E os coqueiros balançavam a ponto de se quebrar no meio. Só que quando eu comecei a observar aquela revelação, eu via que os 2 coqueiros estavam amarrados um ao outro. E quando o vento soprava, o coqueiro maior e o coqueiro menor balançava de maneira intensa, balançava de uma maneira terrível. Aleluia! E eu via que o coqueiro menor e o coqueiro maior, um estava ajudando o outro. Um estava ajudando o outro. Mas de repente, o vento soprava e eu via barulho de estralos. Meu Deus, pastora Karina. Eu ouvia barulho de estralos. E ao ouvir os barulhos de estralos, eu dizia dentro de mim mesmo, vai quebrar este coqueiro. Esse coqueiro vai cair. Não demorou muito naquele momento. Veio um vento tão forte, irmão, tão forte, que aquele coqueiro, o maior, ele se rachou e quebrou e foi uma queda enorme. Eu vi até o barulho, pastora Karina, da queda. Bum! Uma queda terrível. Na hora que o coqueiro maior caía, sabe o que acontecia? Se espalhavam os cocos no chão. Isso é bem óbvio. É bem óbvio, né? Espalhava os cocos no chão. No intervalo que o coco do primeiro coqueiro maior que caiu estava espalhado no chão, eu começava a olhar para o outro coqueiro menor que estava grudado no maior, amarrado. E eu via que lá em cima, o coqueiro menor estava podre no tronco. Um pouco mais para cima, mas ele estava podre no tronco. Mas de repente, veio outro vento, pastora Karina. Veio outro vento. E quando bateu naquele coqueiro menor, foi uma queda terrível. Se quebrou no meio, se rachou no meio e caiu por terra. E os cocos também caiu. E aquilo me chamou muita atenção e eu me aproximei para tomar água daquele coco. Porque se o coqueiro caiu, eu ali no sonho, eu disse, eu vou aproveitar e vou tomar água deste coco. Quando eu me aproximava, pegava um facão, uma faca, para tomar água do coco, de repente o coco estava maduro. O coco estava seco. A água boa é água de coco verde. É ou não é? A água boa é de coco verde, não de coco seco. E quando eu pegava o facão para tentar procurar um coco, para tomar água, o coco estava seco. Quando eu partia um coco, saía bichos, saía insetos de dentro do coco maduro. E quando eu começava a mexer ali naquele coco maduro, que eu tinha descascado, eu via saindo escorpiões grandes, pastora. Meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Eu nunca tive uma revelação dessa.
Nunca tive. Estamos aqui aproximadamente 2 anos e 7 meses, pastora Karina, 8 meses? 2 anos e 8 meses aproximadamente nós estamos aqui no interior de Alagoas. E eu tive essa visão hoje, durante 2 anos. Eu tive essa visão hoje. E essa visão eu via que quando eu ia tomar água de coco, eu partia aquele coco, mas aquele coco, no meio das cascas e no meio da carne do coco, saía escorpiões. E quando eu começava a mexer naquele escorpião, ele levantava as 2 patinhas deles e a traseira dele, querendo me picar. Só que eu estava dominando aquele escorpião. Meu Deus do céu, que revelação foi essa? Ou seja, para o nosso entendimento, o menor coqueiro estava se sustentando no maior coqueiro. O maior coqueiro estava sustentando no menor coqueiro. Os 2 estavam amarrados entre si. Mas quando o vento veio, o primeiro coqueiro maior, que se achava o mais bonito, ele caiu. E o coqueiro menor, não tendo mais sustentabilidade no maior, veio o vento e caiu. Sabe o que Deus disse ao meu coração? O império de muitos vão cair por terra. Satanás vai ser destronizado. E quando alguém for procurar frutos para tentar se saciar do fruto que caiu, só vai encontrar podridão. Muitas coisas ocultas e escondidas vai acontecer depois que esse império cair. Depois que Satanás ser destronizado, vai ter muita coisa debaixo do tapete. Haverá justiça no meio do povo que estão corrompidos, que estão com suas vestes sujas, que não tem mais caráter, que é envolvido a dinheiro, é envolvido ao querer ser alguma coisa. O Senhor diz ao meu coração que ainda este ano o vento vai soprar e aquele que está se achando que está lá em cima, o Senhor vai quebrar no meio. Arabando comando yassé. Deus vem falando com o apóstolo Gilson e vem falando com a pastora Karina nesta região. Deus falou fortemente em meu coração, pastora Karina, que os muros de Jericó serão rompidos. Os muros vão cair por terra e Josué vai invadir a cidade e vai tomar posse dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, que revelação. Coincide ou não coincide, pastora, com a primeira revelação que eu tive na igreja? Foi. Tudo ligado, né? Nada é em vão. O Senhor tem mostrou essa revelação para se conectar a uma outra revelação, a qual também, né, está postado aqui no Facebook e também está no YouTube. Então, elas se ligam, né? E todas elas vão para um propósito, para um único propósito. Então, essa revelação a qual o Espírito Santo deu ao apóstolo Gilson, essa revelação é só para complementar e para confirmar que não foi do homem, mas sim uma revelação vinda do Espírito Santo de Deus. E eu estava pedindo confirmação a Deus, porque a partir do momento, a pastora sabe, o propósito que eu fiz com Deus, quando eu saí de São Paulo, ela sabe disso, ela é minha testemunha. Eu disse, Deus, eu vou para aquele lugar, para aquela terra, aonde eu fui espancado, humilhado, aonde cortaram o meu tronco, aonde eu não tinha mais esperança. E o Senhor disse, eu vou te levar lá, eu vou derramar da minha água e esta árvore vai florescer de novo. O que aconteceu? Aconteceu, ministério, restauração de vida, foi restituído de uma maneira intensa, para viver a glória da segunda casa, que será maior do que a primeira. Não que a gente seja melhor do que ninguém, porque a gente deu liberdade ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida conforme a sua vontade. E quando o homem deixa e dá liberdade ao Espírito Santo e entra no propósito de Deus, os planos de Deus serão designados e serão realizados na vida de todos os quantos abrem o coração para que o propósito de Deus possa ser realizado. E quando eu saí de São Paulo, junto com a pastora Karina, eu disse, Deus, o Senhor vai me levar para aquela terra aonde eu via escorpiões e serpentes.
Interessante que eu tive uma visão de escorpião. Cada escorpião grande, preto, pastora Karina. Horrível, querendo me pegar, mas não conseguia. Eu estava com um facão na mão, ou seja, eu estava com uma espada na mão. Eu estava com a espada na mão, o escorpião vinha e eu com o facão na mão, que simboliza a espada na mão. E dominava aquele escorpião, mas não me picava. Aleluia! Ei! Quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus convoca, Deus vai na frente. Quando Deus chama, Deus cuida. Ele é o nosso guardador, Ele é o nosso protetor. Os escorpiões podem vir, mas existe um Deus que nos deu uma espada na mão para guerrear contra esses escorpiões do diabo. E quando eu saí de São Paulo, eu disse para Deus, Deus, eu vou para aquele lugar, mas não deixa eu falar coisas de mim. Não deixa eu falar coisas das minhas emoções. Não deixa que o meu ego suba, que eu permaneça humilde e que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos naquele lugar. Desde o primeiro dia, aleluia, que nós colocamos a planta dos pés aqui nesta terra, todas as profecias que foram lançadas, meio às perseguições, pastora Karina, meio às guerras, o Senhor tem feito todas se cumprir, uma por uma, que foi lançada ali no altar da igreja Restauração de Vida. Porque as pessoas nos seguem. Aleluia. Porque nós somos transparentes. E brilha em nós o brilho do Espírito Santo. Porque nós não estamos em busca de status. Estamos em busca de almas e vidas. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito de sair de casa. Dobrar o joelho aqui no monte e orar pela tua vida. E para terminar e a gente orar, pastora Karina. Eu quero orar. Eu estou com vontade de orar. Eu estou com uma sede de orar. Estou com uma sede tão grande de orar. E para terminar, eu quero orar por você. Eu quero que a pastora leia. Josué capítulo 6. Preste bem atenção. Em nome de Jesus. Josué capítulo 6. Vai lendo. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada. Por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos. Amém. Até aí. Jericó estava cerrada, fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Só que Deus falou para Josué, eu vou dar a você, essa cidade eu vou te dar. Vou dar a você essa cidade. Que outros reis não conseguiram entrar. Mas eu sou o teu rei. Eu vou te fazer entrar nessa cidade. E desde a semana passada, Deus vem falando conosco através desta palavra. Jericó estava fechada. Cerrada. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas qual foi a profecia, pastora? Tenho dado Jericó na tua mão. Olha, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes e valorosos. Olha aí, tenho dado na tua mão o rei, seus valentes e os seus valorosos. O rei que estava em Jericó batia no peito e dizia, aqui ninguém toma. Só que Deus falou que ia dar Josué, Jericó a Josué, o seu rei, os seus valentes e os seus valorosos. Aí Deus falou no meu coração, que os muros das pessoas arrogantes, prepotentes, vai se rachar. É a mesma coisa do coqueiro. Um grudado no outro, um